Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso e poderoso Deus caia sobre nós de forma abundante e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o nosso grande exemplo, a nossa grande motivação. Meus amados, hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição bíblica diária. Estamos estudando essa semana sobre o amor descrito pelo apóstolo João, o que João escutou sobre o amor, o que João entendia sobre o amor, Vamos tentar, então, compreender isso que João descreveu, ou escreveu, sobre o amor no seu livro, o Evangelho de João. Na quinta pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: que amor Jesus ensinou quando deu mandamento aos seus discípulos? Que amor, que tipo de amor, O que ele falou ali que tipo de amor é esse que ele quis explicar ali quando falou ali aos discípulos, Ontem, na segunda-feira, nós vimos Jesus Cristo ensinando, dizendo que ele iria fazer os discípulos conhecer o amor, aquele amor com que o Pai amou ele, justamente revelando o nome do Pai para eles, de forma contínua, não só nos 3 anos e meio em que ele revelou o nome de Deus, não o nome no sentido cartorial, como muita gente dá importância, mas no sentido de reputação, de obra, da essência do próprio Deus, quem era a pessoa de Deus, o que é que Deus faz, e continua fazendo para salvar o homem. E na quarta pergunta, Cristo deixa bem claro que o mundo identificaria os seus discípulos, os seus servos, as verdadeiras pessoas que servem a Cristo e não aos homens, e não às instituições religiosas, mas a ele mesmo, discípulo dele, se eles amassem uns aos outros, Olha que ensinamento forte, Portanto, hoje a gente vai saber que tipo de amor era esse que Cristo estava tentando trazer à compreensão dos seus discípulos, como ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? O amor ali quando nós dispomos essa linguagem na língua grega, apesar de Cristo nunca ter falado em grego, e nem João ter escrito em grego, mas é o que está disposto para nós hoje, a referência. O amor ali é a palavra ágape, um amor sacrificial, um amor que você ama tanto que é capaz de dar a vida pelo outro. E Cristo já disse aqui, nós já estudamos sobre isso, O amor verdadeiro é aquele que dá a vida pelo seu amigo, Então, o amor ágape, na língua grega, me parece que está traduzido da maneira correta. Ágape, o amor sacrificial, o amor que você é capaz de dar a vida por outro. Vamos ver se é isso? Se é esse tipo de amor que Cristo está ensinando. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso aqui, nós já estudamos sobre ele, quando estudamos na lição passada, falando sobre sacrifício. Foi o verso síntese da lição passada, quando estudamos sobre sacrifício. Agora vamos olhar para esse verso aqui, na ótica do amor, Na ótica do amor. Apesar que amor e sacrifício, são sinônimos realmente, assim, tão próximos, O bom sacrifício, o sacrifício por amor. A Bíblia começa dizendo aqui, Cristo dizendo ali para os seus discípulos dizendo para Nicodemos, já conversa com Nicodemos, Olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu único filho. Isso Cristo falando, a maior das revelações da Bíblia, falando para o maior dos teólogos daquela época, um teólogo muito respeitado dentro da grande
da grande liderança, né, da grande cúpula, da liderança da religião judaica, né? Cristo falando para o representante deles, assim, o mais influente, chamado de o professor dos professores, né? Segundo a tradição histórica aí dos judeus. Portanto, Cristo diz, olha, ô Nicodemos, você sabia que Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu maior tesouro, o seu Filho unigênito, que sou eu, né? Cristo não diz isso por uma questão de humildade, né? Porque a missão de Cristo não era revelar Ele mesmo, até porque Ele fazendo a obra do Pai, falando do Pai, a gente conhece mais Ele do que o Pai, não é? Sabe aquele ditado que diz assim, quando Pedro fala muito mal de Paulo, eu conheço mais sobre Pedro do que de Paulo, não é assim? Pois bem, isso é um ditado popular que diz, né? Quando Maria fala mal de Josefa, a gente conhece mais sobre Maria. Vê que Maria não é uma boa pessoa não, falando mal da outra, não é assim? Pois bem, aqui é o contrário, né? Ao contrário, Cristo falou bem do Pai, porque ele veio falar uma verdade, ele não veio falar uma mentira. Ele revelou um Pai de amor, um Pai maravilhoso, e quando Cristo falava do Pai, a gente acaba conhecendo mais dele do que do Pai, porque a gente acabou vendo ali um amor tão grande do Filho, e esse amor que ele ganha do Pai, ele aprende com o Pai, ele aprende a amar com o Pai, né? Ele recebe isso de forma espiritual, né? Tão lindo, que a gente vê um filho obediente, uma obediência motivada 100% pelo amor, e aí dá uma curiosidade tão grande na gente para saber, rapaz, quão grande é esse amor de Deus, que o seu filho foi capaz de amar desta forma, né? É algo grandioso. O testemunho de Cristo é muito maior do que até a sua própria fala, né? O que ele fez, o que ele viveu na prática, né? É por isso que a sua palavra tem autoridade, tem poder, porque ele não transmitiu o amor de forma teórica, né, de forma até obscura, como muitas vezes esses poetas fazem aí, né, escrevendo sobre o amor, como grandes escritores, né, da história aí e tal, seculares e até religiosos também. Mas Cristo não, é diferente, né? E ele disse para Nicodemos, ó, você sabia disso, Nicodemos? É como se ele dissesse, Nicodemos, a tua religião aí, essa religiosidade dos judeus, ela é tão legalista, porque ela não ama ninguém, vocês não amam o próximo, o irmão de vocês estão escravizando o irmão de vocês. Todos os profetas que vieram antes de Cristo denunciou essa falta de amor que o povo de Israel tinha para com seus irmãos, escravizando uns aos outros, subornando, comprando até por um par de sapatos, diz, né, o profeta, o seu próprio irmão, subornando, né, usando o suborno, usando a propina, a corrupção em alto grau no meio dos sacerdotes. Então, assim, se tornou algo muito feio, era muito feio, e isso que era feio se tornou uma barreira, um verdadeiro muro, para que eles pudessem ter a facilidade de ouvir a verdade. Então, quando Cristo tenta apresentar essa verdade para a mente tão preenchida com as culturas, com os costumes religiosos que estavam distantes de Deus, Nicodemos teve muita dificuldade de assimilar isso aqui. Ô Nicodemos, você sabia que Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê, não é crer em Caifás, não é crer nos fariseus, não é crer nos sacerdotes, não é crer nos doutores da lei, não é crer nos escribas, não é crer nos professores como você, é crer nele e tem a vida eterna. Então vocês estão vendendo o sinédrio para que o povo creia no sinédrio, sejam submissos ao sinédrio, estão errados. Então, esta é a fala que está implícita por trás disso. Cristo falando com um grande professor que deveria conhecer isso, nas palavras proféticas, no livro de Isaías, nos Salmos, né, muita riqueza no livro dos Salmos, e em tipologias e em símbolos que estão espalhados por todo o Velho Testamento. Mas ele, como professor, não tinha esse conhecimento. O conhecimento do amor, o amor sacrificial. Deus estava se sacrificando para dar o seu filho.
e o seu filho estava se sacrificando para salvar a humanidade. Mas Nicodemos, professor que deveria conhecer tudo isso, qual era o sacrifício que ele estava fazendo mesmo? Como é que ele podia provar que amava? Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como Jesus amou os seus discípulos? João 13, versículo 1 diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam ainda no mundo, né, amou-os até o fim. Veja que, nesse contexto aqui do capítulo 13, né, que começa, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, no capítulo 17, no início, Cristo vai dizer: meu Pai, eu já não estou mais no mundo. Como assim? Jesus estava no mundo. Fisicamente ele estava presente aqui. Quando ele disse isso, o discípulo estava olhando para ele. Ele estava aqui no mundo. Ele não está pregando aqui 10 espiritistas. O corpo físico estava aqui, ele falando e o espírito dele no céu. Ora, como é que um corpo físico fala sem espírito, né? Pois bem, estava falando de forma espiritual. Ele está dizendo, olha, numa linguagem, numa metáfora. Ele está dizendo assim: eu só estou aqui de corpo físico, mas a minha mente, o meu coração, já não pertence mais a ele. Nunca pertenceu de fato, né? Não pertence mais a esse mundo, não tem nenhuma ligação com esse mundo. Eu estou aqui me sentindo um peixe fora d'água. Eu sou um estranho neste planeta porque eu não pertenço a ele. Eu não estou mais nesse mundo porque a minha mente é 100% espiritual, a minha vontade é 100% de estar contigo no teu reino, fazendo a tua vontade. Eu sou 100% teu, eu estou 100% nas verdades do reino de Deus. Então era isso que Cristo estava querendo dizer. Mas os discípulos não estavam ainda. É por isso que no capítulo 13, verso 1, João, com toda a sua sensibilidade espiritual, capta essa fala de Cristo, né? As falas de Cristo, e ele descreve aqui, ó. João diz: antes da Páscoa, Jesus já sabia que era chegada a sua hora, ou seja, o Pai havia revelado para ele. Ele estava vivendo e procedendo como se soubesse que a sua hora chegasse. E ele disse, né? É chegada, ele falou para João e os discípulos, de passar deste mundo para o Pai, né? E olha o testemunho de João: e havendo Jesus amado os seus discípulos, os seus todos, né, que estava no mundo, João reconhece que eles ainda estavam no mundo. Eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo e selados com esse Espírito lá no Pentecostes, assim como Cristo foi batizado e selado quando saiu das águas do Jordão, ao ser batizado por João Batista, e começou o seu ministério, e começou crescendo no conhecimento e na graça, como diz, né, Lucas 2, 40 e 52, como diz Hebreus 5, verso 8, Cristo cresceu no conhecimento. A partir do Pentecostes, os discípulos iriam crescer nesse conhecimento e nessa graça, para que fossem extraídos do mundo, fossem arrancados espiritualmente deste mundo, embora estando nele, né, arrancados deste mundo, num processo de crescimento, no conhecimento e na graça, até atingir a estatura de Cristo, de amar as pessoas, né? E amar como Cristo amou até o fim. Então, olha, qual é o amor que Jesus ama os seus discípulos? Um amor que não tem prazo de validade, um amor que é verdadeiro, não é o amor que nós estamos acostumados a ver, né, que é da boca para fora, né, dita aí pelo mundo inteiro, né? Muitas pessoas do mundo abrem a boca assim com muita profusão para dizer eu te amo a todo e qualquer momento, mas a gente vê que esse amor que é demonstrado aí parece que tem um prazo de validade, ou tem época, né? É uma espécie de amor sazonal. Então, para a pessoa dizer que ama a mãe, ele tem que esperar o segundo domingo de maio para ir numa loja, comprar umas flores, comprar uns chocolates, comprar um presente, né, para dar à mãe. E o amor do mundo é estranho, né? Olha, o amor é aquele que deve ser constante. É aquele que deve ser constante e até o fim. Ele não tem prazo de validade, né?
Então, Cristo está nos amando com o amor do qual ele veio ensinar. Ele está querendo dizer para mim e para você, João também está dando esse testemunho, obviamente, né? João é que Cristo vai dizer, eu amo vocês e amo até o fim. Se Cristo dissesse isso, era muito forte. Era muito forte. Mas quem está dizendo isso é alguém que provou, que bebeu dessa fonte do amor. É o testemunho de alguém que recebeu desse amor e está dando esse amor. É uma prova viva de que esse amor existe, de que esse amor fez frutos, era verdadeiro. Quem está dizendo é João. Como disse Cristo, se eu der testemunho de mim mesmo, que validade tem o meu testemunho? Não é? Cristo disse. Então ele está falando de algo claro. Quem está dando testemunho aqui não é Jesus, quem está falando aqui é João. João, aquele que entendeu tanto esse amor, que vai dizer várias vezes no seu próprio livro, o discípulo a quem Jesus amava, falando dele mesmo. Olha que coisa linda. Então, na boca de João, o amor é uma realidade. Na vida de João, o amor é uma realidade ainda maior. Porque não é à toa que ele é chamado de o discípulo e o apóstolo do amor, não é? Porque ele é uma autoridade quando se fala do amor. É impossível que alguém vá falar sobre o amor sem consultar João na Bíblia. Né? É verdade que o apóstolo Paulo, quase de forma poética, escrevendo à igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele apresenta o amor como um dom inefável, como o maior de todos os dons, como o mais alto nível que o homem espiritual deve alcançar. De forma de muito poética lá, né? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado vivo, se não tivesse amor, de nada valeria. O amor é maior do que tudo, né? O amor, ele é paciente, o amor ele é sofredor, né? O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, né? É muito lindo a forma como Paulo escreve. Né? E é verdade tudo que Paulo escreve. Né? A mente espiritual, a mente que não seria espiritual, talvez tenha séria dificuldade até de entender a mensagem profunda que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 13. Mas João não. João é diferente. João ele apresenta um amor com provas, na prática, na realidade. Né? João viu Jesus chegar e pegar a sua mão e colocar na cabeça do leproso. Ele viu Jesus, Jesus, um ser puro, tocar no imundo, assimilando, como se estivesse assimilando a imundícia para si e colocando a sua pureza naquele homem. Olha que coisa linda. Uma espécie de troca ali, ou mostrando para todo mundo que o amor é maior, que a pureza é maior, que a pureza, quando chega no imundo, ela lava o imundo, né? Ela purifica o imundo. A fé sempre é maior do que a descrença. O amor sempre é maior do que o ódio. A verdade sempre será maior do que a mentira, do que a dúvida. A coragem da verdade será sempre maior do que o medo. E daí por diante. Então, João viu essas atitudes de amor. João viu Jesus sair de Jerusalém para andar a pé, não sei quantos quilômetros, né? Eu acho que 12 estados, me fala a memória, da cidade de Jerusalém até Naim, para encontrar uma mulher, uma cidade que não valia nada, não tinha nada para ver lá em Naim, nada, um vilarejo pobre, né? Saiu para lá para encontrar uma pobre mulher que era viúva. Ora, ninguém dava atenção a viúvas mulheres, não valia nada, era uma pedinte qualquer que tinha só que ajudar. Uma pobre viúva que tinha acabado de perder seu único filho. Ele foi lá consolar aquela mulher. O nome disso é amor, ele tem muita coisa para fazer, mas foi lá. Olha, e tinha coisa mais importante naquele dia do que consolar uma pobre viúva que acabara de perder o seu único filho. Entre aspas, o seu unigênito. Olha que coisa linda. Uma tipologia. Cristo entendia aquela dor, né? Entendia a dor, ele viu porque a face do Pai, quando teve que liberar ele para vir à terra, ele sabia essa dor. Olha que coisa linda, o nome disso sabe o que é amor. E é com esse amor que Cristo ama os seus discípulos até o fim.
Quão maravilhoso seria se cada um de nós, como cristão, saíssemos da teoria da palavra e buscássemos esta prática. Como nós iríamos crescer, né, assim como Cristo, e estaríamos realmente estagiando para receber o seu Santo Espírito em poder.